Olá, muito boa noite para você. Começa agora mais uma edição do programa Sala Debate. Esta noite vamos falar sobre trotes universitários. Tentar entender aí até que ponto este momento trata-se de uma brincadeira, um rito de passagem para estudantes que estão aí adquirindo o direito ao ensino superior, ou esse momento também passa por questões relacionadas a racismo, a preconceito e a humilhação. Comigo aqui no estúdio, o Wellington Andrade, ele que é vice-diretor da Faculdade Casper Líbero, em São Paulo. O Mário Miranda, presidente da Comissão de Direito à Educação da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro. E o Luiz Felipe Sá, ele que é estudante de Comunicação Social, estudante de Publicidade do 6º período aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A você de casa, fica sempre o meu convite para participar desse programa pela internet, pelas redes sociais. Acesse aí twitter.com, facebook.com, mande a sua pergunta. O nosso questionamento hoje é: até que ponto um trote universitário pode ser considerado brincadeira ou ele passa a ser considerado humilhação? Se você conhece alguma história, tem conhecimento de algum caso específico sobre esse assunto, mande pra gente e a gente traz aí para os nossos debatedores esclarecerem alguns pontos. Então vamos à primeira reportagem de hoje, explicando o trote universitário. Pode rodar. Entrar em uma universidade é um misto de novos sentimentos e de mudança na vida do estudante. É também momento de enfrentar um ritual, o trote. Segundo o pesquisador Antônio Álvaro Zwin, autor do livro Trote na Universidade, Passagens de um Rito de Iniciação, no século XI, as primeiras universidades europeias não permitiam que os calouros assistissem aulas juntos com os veteranos. Aos novatos era reservado o vestiário, local onde tinham de deixar as roupas que seriam queimadas para evitar uma possível propagação de doenças. No Brasil, o primeiro trote universitário foi registrado em 1831, na Faculdade de Direito de Olinda, em Pernambuco, onde um novato não aceitou as brincadeiras impostas pelos veteranos. Passados mais de 100 anos, aconteceu o caso mais grave. Em 1999, um calouro de medicina da Universidade de São Paulo morreu afogado na piscina da universidade durante o trote. Depois dessa tragédia, algumas universidades passaram a incentivar os trotes solidários, onde veteranos e calouros se unem em ações como doações de sangue e arrecadação de roupa. Mesmo assim, todos os anos são registrados casos considerados humilhantes para os calouros. Muito bem, as redes sociais estão aí abertas para vocês. Mandem suas perguntas, suas críticas, seus comentários para os nossos participantes. Wellington, Mário, Luiz Felipe, muito obrigado pela presença. Boa noite a todos, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Bom, a gente resolveu fazer esse debate em virtude de muitos casos que vêm acontecendo no país. É claro que existe um histórico de brincadeiras, outros excessos, mas começar com o Wellington, porque um dos motivos que nos levaram a fazer essa pauta foi o que aconteceu na Faculdade Casper Líbero, em São Paulo. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse episódio, Wellington, o que aconteceu. A gente não vai fazer questão de mostrar de novo aqui algumas fotos que já estão ganhando a internet e repercutindo, mas momentos de humilhação, até de diferença de gênero, posições sexuais. O que aconteceu na faculdade e o que a faculdade resolveu fazer sobre esse assunto? Boa noite para você. Boa noite. A faculdade tem uma campanha chamada Trote Não é Legal, desde 2009, em que ela orienta os alunos a praticarem um trote solidário, um trote que seja saudável, que nós consideremos que seja saudável. Mas, infelizmente, esse ano, alguns alunos fugiram a essa orientação, essa regra, e praticaram cenas de evocação de racismo, sexismo, violência, apologia à violência. Essas práticas foram flagradas em fotos que apareceram na internet. Os próprios alunos alimentaram uma rede da internet com essas fotos, numa coisa um pouco narcísica, talvez, e aí isso teve uma repercussão muito negativa junto à mídia, de maneira geral. E aí nós temos que lamentar mesmo, porque, de fato, essa evocação de um imaginário violento por si me parece anti-universitário. Mário Miranda, presidente da Comissão de Direito à Educação da OAB, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Sobre esse caso específico que o Wellington estava comentando, até que ponto a universidade tem como ser responsabilizada e até que ponto essa atitude, independente de ser ocasionada dentro da universidade, não é de responsabilidade da faculdade? Queria que você explicasse um pouquinho quais são as responsabilidades legais, até que ponto elas existem para as faculdades e universidades. Bom, grosso modo, e tentando fazer um esforço didático, as responsabilidades são de 3 esferas, né? Da esfera criminal, né? Da esfera penal, da esfera administrativa e da esfera civil. Bom,
Talvez isso tenha confundido um pouco. Então, vamos desdobrar isso. A esfera administrativa seria o que a própria universidade, a partir dos seus próprios regulamentos, ela pode fazer com esses alunos e também tendo seu conjunto normativo, seu regulamento, seu regimento, o projeto político-pedagógico, tudo orientando para como lidar com isso e, inclusive, estabelecendo punições. Nós sabemos que as instituições educacionais podem suspender, elas podem até expulsar um estudante. No âmbito criminal, passa pela legislação que já existe. Claro que eu até dei aqui uma pensada, aqui, porque nós temos projetos de lei que querem criminalizar o trote. Me parece, numa primeira opinião, que é um excesso, no sentido de que o trote é um evento, onde nesse evento existem condutas que já são criminalizáveis. A questão é como que se lida com isso e como se opera caso alguns excessos ocorram. No âmbito civil, é que, em tese, um prejuízo causado a alguém, rasgou, que seja de natureza mais simples, rasgou uma roupa. A pessoa que teve sua roupa rasgada, ela tem o direito de pedir o ressarcimento desse seu bem que teve um dano, que teve um prejuízo. Então, em tese, grosso modo, seriam essas três esferas: a administrativa, a criminal, penal e a civil. Luiz Felipe, muito obrigado pela participação. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Você está no 6º período do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Federal do Rio de Janeiro, aqui a Escola de Comunicação da UFRJ. Exatamente. Queria que você falasse um pouquinho sobre como foi o seu advento à universidade, o momento do trote, pelo que você passou e o que você procura fazer hoje com as pessoas que estão entrando. Quando eu entrei em 2011, eu levei 3 anos fazendo vestibular, então foi uma luta bastante batalhada, né, até chegar lá. E quando eu cheguei, eu fiquei surpreso assim, em como a ECO, né, a Escola de Comunicação, ela procura agregar os alunos e não humilhar, trazer algum dano para esse aluno, né? Então, o primeiro dia foi a pintura. A gente saía para a rua para pegar dinheiro e voltava. E nos outros dias ela tem uma série de palestras e atividades que são organizadas parte pela direção e em parte pelos alunos, com profissionais do ramo de comunicação, com pessoas que estão inseridas no mercado, importantes, que vão lá, alguns ex-alunos também da escola, que estão ali para promover essa integração. Eu acho que o trote, a principal questão não é o rito de passagem, mas não é para você afastar o cara que está chegando, é você aproximar, é você pegar aquele cara que está ali com medo, tímido, e trazer, vem fazer parte. Isso que é o trote legal eu achei muito bacana, e por isso que eu depois passei a ajudar a produzir, organizar alguns. Agora, a gente percebeu ali até pela fala do Wellington, não sei se em 2008 ou 2009, quando você falou que a Casper tomou uma atitude, o Luiz está falando agora também que a partir de 2010 ou um pouquinho antes, o trote na Escola de Comunicação da UFRJ passou a ser de outra maneira, mas muito possivelmente essas atitudes acontecem por conta de episódios muitas vezes lamentáveis. O que mudou? Temos aqui uma voz do além no estúdio, mas acho que já passou. O que mudou no que diz respeito à conduta de universidades em função desses episódios, Wellington? O que você pode dizer assim, falando pela Casper, mas também pela a situação que você vê no Brasil? Então, eu acho que era mais solto mesmo, não havia uma preocupação da faculdade de organizar essa recepção. A partir do momento em que começa a haver episódios sérios e episódios funestos, né, gente se machucando, gente até morrendo, aí acho que as instituições de ensino começaram a se preocupar que poderiam ser as próximas envolvidas nesses episódios também. E aí com a Casper aconteceu isso, a gente começou a regular essa prática e junto com o centro acadêmico fazer uma semana de recepção. Então a gente nem chama mais de trote a rigor, a gente chama de semana de recepção. Só que como eu falei, existe uma persistência de uma cultura que acredita que a humilhação, subjugar o outro faz parte desse processo. E aí foge ao controle da Sobre isso que o Mário falou no início do programa, sobre as punições, a Casper tomou alguma atitude com relação a esse episódio, frente aos alunos que fizeram o que fizeram? Houve alguma medida administrativa? Então, há algo em curso? Há um regimento interno que prevê sanções disciplinares aos alunos, desde da advertência verbal até a suspensão. Foi constituída uma comissão pela direção da faculdade, a diretora da faculdade instituiu essa comissão. Ela já começou a ter acesso às fotos, às imagens, às filmagens do próprio prédio, do entorno, e ela tem
por volta de 10 dias para concluir o que ela vai fazer com os envolvidos. Aí vai ser apresentado um relatório, uma conclusão para os Ela vai terminar na semana que vem, provavelmente, com um relatório dizendo o que aconteceu, de fato, a natureza dessas imagens todas, das práticas e o que a instituição vai fazer a partir daí. Facebook.com, temos aqui a participação da Elisa Martins. Olha, eu acho esse um ótimo tema, porém trotes saudáveis com brincadeiras simples e divertidas, sem bebidas nem obrigações, devem continuar, na minha opinião. Agora, esses trotes estúpidos, trotes que chegam até a tragédias como morte, obviamente, tem que acabar. Claro, essa é uma questão difícil, né? Porque você percebe ali, a gente estava mostrando na matéria, desde os idos de 1831, na Faculdade de Direito de Olinda, há essa questão da iniciação, do rito de passagem, do humor, das boas-vindas, da chacota. É difícil, como você falou, ser castrador com isso também, né? É claro que cobrar bom senso das pessoas não é tão simples assim. Mas existem perspectivas para mudança de legislação nesse sentido ou tudo não passaria do papel? Eu acho que não só no evento trote, mas, por exemplo, a gente pode falar do rolezinho que aconteceu agora há pouco, ou esses fenômenos ou coisas e situações que geram comoção, há uma tendência das pessoas procurarem uma solução na lei. E acho que o trote, se no trote também for acontecer isso, pode ser que a gente esteja realmente entregando todos os pontos, porque se instituições educacionais não conseguirem estabelecer diálogo e ressignificar práticas ditas culturais, né? Porque também esse termo cultura virou uma ditadura, né? Não, isso é cultural, isso é cultural. Ora, a cultura também é algo que é dinâmico, que precisa evoluir. Evoluir acho que não é a palavra, mas que está em permanente interlocução. Perfeito. E nesse caso, por exemplo, se a gente for argumentando, né, se nós formos argumentar por aí, a palavra trote, que existe em outras línguas, um cavalo, e essa é uma das explicações da etimologia da palavra, um cavalo anda e corre, ele aprender a trotar passa por esporas, chibatas, treinamentos, passa por uma domesticação. Que é o trote, de certa forma, na universidade? É tornar doméstico, ou seja, da casa. Tornar da casa essa pessoa que chega. As formas de tornar da casa, pensando numa ideia mais inquisitorial, medieval, onde saber é poder e aonde ter acesso à universidade é algo considerado raro, é algo que vai dar acesso a parcelas da população ou às pessoas que estão nesse lugar a privilégios, numa mentalidade, numa perspectiva, numa cosmologia cristã, onde as pessoas têm que sofrer para atingir a ressurreição, então talvez isso faça sentido numa explicação mais sociológica. A questão é que muitas vezes as pessoas querem a lei como uma ortopedia, como uma bota ortopédica para práticas sociais e não querem discutir as práticas sociais. Me parece que as universidades têm que começar, se as universidades não forem capazes de discutir práticas sociais, é melhor então a gente fechar as universidades, né? Você acha, Wellington? Eu concordo, eu entendo o que ele diz em relação à cultura, porque os alunos têm a mentalidade de que isso é cultural, é atávico, é imemorial e não se pode mudar. Tanto que dessa vez, na Casper, o CA sugeriu que a gente colocasse uma outra expressão junto da campanha Trote Não é Legal. Cultura da ruptura, porque é possível sim mudar essa cultura, né? Do contrário, a gente fica sempre submetido a um padrão que ele vem desde sempre e a gente não consegue mudar. Isso se faz no dia a dia da universidade, isso se faz no diálogo e em ações concretas e pontuais. Vamos chamar mais um convidado para esse programa, o Antônio Almeida, ele que é pesquisador, autor do livro Universidade, Preconceito e Trote, vai conversar conosco agora pela internet. Antônio, muito boa noite para você, muito obrigado pela participação no Sala Debate de hoje, tudo bem? Boa noite, tudo bom. Professor, a gente sabe que existem pesquisas a respeito desse assunto e eu queria saber a sua opinião. O senhor que já estudou bastante sobre o trote, né, com questionários para alunos da Exalc, o que você tem a dizer sobre o que momento pelo qual o Brasil está passando em lidar com um assunto como esse? Muito boa noite para o senhor. Boa noite. Eu acho que a universidade, de uma forma geral, tem agido de uma forma bastante incorreta em relação ao trote. As universidades não querem combater o trote. As universidades não querem esse conflito com os alunos e ficam brincando de fazer marketing, dizendo que estão fazendo campanhas contra o trote, quando nada fazem de fato. No trote não há nenhuma brincadeira. No trote o que ocorre de fato é que pessoas se tornam brinquedos de outras. E ao se tornarem brinquedos de outras, elas não estão participando de brincadeiras.
Uma brincadeira pressupõe fundamentalmente igualdade. E a igualdade é o que não existe no trote. O trote é um poço de preconceitos. Então, o aluno de primeiro ano, aquele que não é nada, aquele que é um zero à esquerda, é colocado na condição do mendigo. No caso da Exalc, colocado na condição do trabalhador braçal, usando um chapéu. O trabalhador braçal da agricultura. Então, o que eu vejo é uma situação de grande irresponsabilidade da universidade, que fica paparicando grupos, que são grupos que disputam o poder dentro da universidade, particularmente nas universidades mais prestigiosas. Esses grupos, depois, essas pessoas se tornam professores, dirigentes da universidade, às vezes reitores, e promovem o trote de uma forma sutil ou não tão sutil. O que você quer dizer, Antônio? Já que você disse uma vez que as universidades não se esforçam, se é que eu estou usando as palavras corretas, parte do termo que você usou, me corrija se eu estiver errado, que as universidades não se esforçam para combater o trote. Na sua opinião, o que de fato deveria ser feito? Eu acho que a universidade tem que se responsabilizar por educar, né? E educar envolve, no caso do Brasil, principalmente, que é um país extremamente desigual, educar para a cidadania, para a igualdade, para o respeito ao próximo, educar num sentido amplo. E a universidade não faz isso. A universidade dá acesso, espaço, dinheiro, voz a essas pessoas que são trotistas e que o trote, para mim, é uma porta para a corrupção. O trote exige silêncio e, para testar o silêncio, ele precisa ser dolorido, ele precisa machucar de fato. E é por isso que o trote não acaba. O trote é uma porta de entrada para grupos que depois vão atuar de forma corrupta no mundo profissional e assim por diante. Quer dizer, o trote é um processo de seleção para testar se a pessoa fica em silêncio e se ela obedece. Depois Antônio, eu vou te pedir uma gentileza, eu vou trazer essa sua linha de pensamento aqui para os debatedores do estúdio. Vou passar um pouquinho a bola para esses debatedores do estúdio, justamente para poder opinar a respeito disso que você está falando. Já volto a conversar com você pela internet, você pode continuar nos acompanhando daí. Mário, essa é uma afirmação que precisa de uma interpretação, né? O trote como uma porta de entrada para a corrupção. Queria ouvir vocês. Luiz, como é que você interpreta uma frase como essa do professor Antônio Almeida, uma vez que você já recebeu trote e também faz parte de comissão para trote na UFRJ? Olha, eu concordo com ele quando ele diz que a universidade não se posiciona. Isso aí é fato. A gente vê casos, que são degradantes, assim, que as pessoas se machucam, precisam ir para o hospital, e o pior que é quando acontece uma morte, né? Mas, por outro lado, isso também depende muito do ambiente que você está analisando, porque tem trotes que são daí para pior e tem trotes que são... que buscam integrar, que buscam trazer a pessoa para ela se sentir bem na faculdade e não para isso. Na minha opinião, é que o trote, ele serve como um ritual de passagem mesmo, é o jargão que todo mundo conhece, porque é o primeiro contato que o calouro está tendo com o resto dos alunos, e ali naquele ambiente lúdico ele vai se fazendo parte da universidade, né? E isso nem sempre é de forma ruim, muitas vezes é de forma boa. Pois é, o problema são os excessos, né? Mário, como é que você interpreta uma frase como essa do professor Antônio Almeida, de que relaciona diretamente o trote com a atitude corrupta das pessoas? Ou a possibilidade de imersão no ambiente corrupto? Eu primeiro quero parabenizar o professor pela escolha do tema como pesquisador, né? Acho que pesquisar um assunto como esse e a partir dele transver tantas coisas é um esforço que tem que ser parabenizado. E eu estou aqui pensando e tendo a concordar a partir do que ele falou ali com relação à questão da igualdade e da manutenção de uma perspectiva hierárquica, onde ascender e ter o poder passa por critérios de dominação e de subjugar o outro, né? Eu acho que nós não podemos negar que a política, inclusive, existe, uma política que muita gente quer criminalizar, para que justamente o poder seja administrado de uma forma razoável. As pessoas querem, inclusive, a negação da política é a violência, não é? Então, eu tendo a achar que eu estou pensando sobre os argumentos dele, gostaria até de ler, não sei se foi uma tese de doutorado, não sei qual é o trabalho, vou até pedir para ele mandar lá para a OAB,
Agora, acho que faz sentido e acho que ele deve ter alguma perspectiva comparativa do trote. Quando ele fala ali do chapéu de palha de um trabalhador rural, vai muito em encontro daquilo que eu estava falando, do conhecimento como poder e dessa sensação que o estar na universidade faz com que as pessoas, ou na universidade ou em escolas militares, né, onde o trote também é espraiado, das pessoas se sentirem especiais, das pessoas se sentirem desiguais em relação às outras. E esse é um ponto, porque a educação, não estou dizendo uma perspectiva socialista, numa perspectiva liberal, é um mecanismo de equalização das pessoas. Nivelamento, né? Para disputa de oportunidades, seja no ponto de vista do... Esse é um ponto de encontro entre socialismo e liberalismo. Parece que nós aqui estamos numa mentalidade senhorial, né? Numa mentalidade imperial, no sentido de que conhecimento é algo para efetivamente alguns subjugarão os outros. E o trote pode ser um aspecto disso. Então, nesse sentido, eu tendo a concordar, mas quero ler o trabalho do professor. Vamos trazer mais informações sobre esse trabalho daqui a pouco para você. Ele que realizou pesquisas sobre esse assunto, né, ao longo dos últimos 13 anos, mais de 2.000 questionários para alunos da Exalc, né, pós-doutorado, e também com o financiamento da FAPESP, a Universidade de Massachusetts. Wellington, o professor Antônio também falou um pouquinho sobre não vou dizer o tom brando das universidades na fiscalização, no combate e tudo mais. O que você tem a dizer sobre esse tipo de interpretação? Eu concordo em parte, mas, por outro lado, há ações muito positivas. O que aconteceu com a Casper, por exemplo, foi um dia. Houve 4 dias em que nós tivemos ali um teatro lotado, com uma ação conjunta com alunos, professores, funcionários até, e que tivemos coisas muito boas ali sendo feitas, entendeu? Então, acho que a prática desregula, e quando desregula, a gente tem que lamentar, tem que lastimar. Mas há muitas coisas também já mudando nessa cultura. Episódios como esse desse ano já aconteceram na Casper, nesse nível? Não, a primeira vez que aqui na Casper isso ganha uma proporção dessa magnitude. Até então não havia, não. Professor, temos aqui mais perguntas, né? O Luiz André de Niterói, professor, pergunta para o Mário. Mário, gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre a relação da prática de trotes violentos e manifestações de quebra-quebra nas ruas. Dá para se fazer aí um paralelo, como você disse agora há pouco, né? A violência como uma negação à atitude política e tudo mais? Manifestações e trote. Olha, eu acho que quando o nome dele é Luiz André. Luiz André Soares, será? Luiz André, falando de Niterói. A nossa equipe de produção vai pegar o sobrenome dele. Depois você pede, porque... Tá suspeito para você, Tá suspeito para mim. Vamos lá. Mas eu penso o seguinte, que as manifestações também são um fenômeno onde pessoas querem se incluir a partir de uma afinidade, e aí contingencial, para se expressarem e construírem, inclusive, um pertencimento e encontrarem outras pessoas que pensam igual a elas. Nesse sentido, a escolha de uma profissão e a entrada no curso superior pressupõe também que você vai encontrar pessoas com alguma afinidade de interesses, por isso também essa expectativa do entrar na universidade. E numa manifestação política também. Assim como nessa entrada num ambiente onde as pessoas vão buscar afinidades, da mesma forma, numa manifestação onde as pessoas também estão numa performance para serem aceitas, a partir dessa afinidade, algumas pessoas cometem excessos. Pensando aqui rapidamente, poderia ser a relação, é uma relação difícil, mas é a relação que eu talvez acho que seja possível, aonde da mesma forma como um evento, ele deve ser regulado e tem aí os excessos que aconteceram nas manifestações estão sendo regulados. Me saí bem, você acha? Saiu bem, você depois responde. A pergunta é realmente sobre o nome dele, é Soares, e você conhece o Luiz André, que fez essa pergunta. Levando de volta o nosso debate para o Antônio Almeida. Antônio, a gente estava falando um pouco aqui, até o próprio Mário, sobre a sua linha de pesquisa, né? Queria que você rapidamente explicasse para o público de casa o que você estudou, se isso foi tese de doutorado, com quantos alunos você conversou. Me fala mais um pouquinho sobre a sua linha de pesquisa com relação a esse assunto, Antônio. Eu trabalho com o trote há 13 anos. Eu fiz 3 livros a respeito do trote. Um deles se tornou minha tese de livre docência, que é uma tese acima da tese de doutorado.
enfim, tenho trabalhado com isso já há bastante tempo, passei cerca de 2.100 questionários para alunos da Exalc, mas tenho tido notícias do trote em várias universidades do Brasil, fiz palestra em vários lugares a respeito do assunto. Acho que a universidade brasileira deveria ser uma universidade que abolisse completamente o trote, né? Os termos bicho, veterano, calouro, essas coisas não deveriam aparecer em nenhuma comunicação oficial da universidade, a não ser acompanhado de crítica. Os alunos que dão trote são trotistas, eles não são veteranos. Os alunos veteranos nem todos dão trote. Na verdade, o grupo que dá trote é um grupo minoritário, ele não representa nem 20% da universidade. É um grupo violento, muitas vezes organizado com uma disciplina que beira o militar. Enfim, é um grupo que só atrapalha a universidade brasileira. Antônio Almeida, pesquisador, falando diretamente de São Carlos. Muito obrigado pela participação no programa de hoje. Até uma próxima oportunidade. A gente vai pedir para a nossa produção solicitar os contatos da sua linha de pesquisa para compartilhar com os nossos debatedores aqui. Obrigado, Antônio. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Bom, você de casa, a gente vai fazer um rápido intervalo. Continue mandando suas perguntas, participações. No programa de hoje estamos debatendo a relação do trote entre a brincadeira e a humilhação. Participe conosco, envie perguntas e comentários para o Twitter, o Facebook e também para o site futura.org.br. Sala Debate volta daqui a 2 minutinhos. Os contatos estão aí na sua tela e assim que eles saírem da sua tela, a gente vai para o intervalo. Até já!